a piedade fraternal, que é o amor em começo. Filha dileta da caridade excelsa, logo descobre como co-participar de todo esse triste festival de angústia no cenário desolador das dores humanas. A piedade é um sentimento multiface que todos devemos agasalhar no coração. O gesto estoico que salva vidas nasce da piedade fraternal. Continuar é o que botou aqui? Continuar no pilar. Bom dia a todos que estão presentes. Estamos mais um Café com a CEF. Hoje o nosso tema será a destinação da terra, causas das misérias humanas. Teremos como participante a nossa amiga Carla e a nossa querida Margarete. Olá, bom dia. Então, para darmos início, vamos fazer a prece inicial. Amado Mestre, estamos aqui mais uma vez para dialogarmos sobre a doutrina, sobre um tema. Querendo ou não, estamos passando. Que o Senhor possa nos orientar cada vez mais, juntamente com a espiritualidade, os amigos espirituais que já se fazem presentes. E nessa sintonia, possamos discorrer esse tema interessante. Assim, damos por iniciado. Assim seja. Assim seja. Então, minhas queridas, o nosso tema, ele está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 6 e 7. O objetivo desse tema é a gente mostrar a finalidade da encarnação na Terra, trazer um pouco das dificuldades, das misérias humanas que acontecem nesse nosso dia a dia, e também focar os meios de eliminar essas misérias. Então, para darmos início, vamos a um primeiro questionamento que eu acho muito interessante, que é o seguinte: por que são marcantes ainda as misérias humanas? Que choca a gente. O que vocês pensam sobre isso? As misérias humanas estão ainda por causa dos chagas, que a gente fala tanto, o chaga da humanidade, que ainda está muito presente em nós, que é o orgulho, o egoísmo e a falta de amor, que é o desamor. Então, enquanto ainda existir isso, nem que seja o mínimo possível, a gente vai ter sofrimento e a gente não vai ter aquela felicidade plena que se espera, todo mundo almeja. Então, enquanto existir isso, quando a gente para se analisar e ver que ainda a gente agiu com a menor intenção possível, com um gesto de egoísmo, a gente ainda está longe do nosso estágio de perfeição. E isso está ligado à questão do sofrimento, porque a gente ainda está muito ligado à questão material. Então, quanto a gente mais almeja aos bens materiais, a gente, nesse processo de aprendizado, a gente vai sofrendo porque o nosso ego não está sendo alimentado, devido ao nosso egoísmo, ao nosso orgulho, e a gente vai sofrendo por causa disso. Eu diria também que a gente ainda não ama o suficiente, como Cristo veio ensinar quando ele encarnou. A gente ainda não tem o amor, divino. A gente vive, mas além do egoísmo e do orgulho, a gente tem um desamor que é inato, vamos dizer assim, é nato no ser humano o amor. Mas, infelizmente, nós encarnados ainda não sabemos exercer esse amor. Então, a gente, às vezes, pratica o desamor,
né? Quando a gente não olha o nosso próximo, quando a gente não assiste nossos irmãos como irmãos em Cristo. Então, fruto desse egoísmo, desse orgulho, a gente acaba, em vez de praticando o amor, a gente exerce o desamor, né, sobre nossos irmãos. Então, também é fruto dessa imperfeição que a gente vive, é que a gente sofre as consequências dos nossos próprios atos. Com certeza. E a miséria humana, só para a gente estar um pouco antenado, é a prova cabal, né, da nossa capacidade, né, de ser desonesto, né, de ser invejoso, de ser covarde, assassino, essas coisas todas que a gente vê no nosso dia a dia. Então, assim, Deus, é o que Margareth falou, Deus não criou para a gente estar nesse sofrimento, mas, né, temos o livre-arbítrio, né, de poder exercer o que a gente pode ser, que está lá dentro de nós. Então, por isso a necessidade da reencarnação, né, para a gente poder observar esses miasmas que vêm ao longo do nosso desenvolvimento como ser humano, né, como filho de Deus. Aí a gente fica se perguntando, né, nesse processo aí, já que a gente tem essa consciência sobre a missão da Terra, se esse sofrimento vai ser eterno, né? A gente fica se perguntando, pô, então se a gente veio aqui só para sofrer, isso é eterno? E aí a gente vai entendendo, à medida que a gente estuda, que o sofrimento é temporário. Isso vai dependendo da consciência e evolução de cada um. Porque o que é o sofrimento? É a nossa resistência, né, em não praticar o bem. A gente fica resistindo naquele ato imperfeito que temos. Então, a gente não tem consciência ainda que aquele ato nosso não é um ato coerente, é um ato imoral, é um ato que vai de encontro com as leis de Deus. E a gente fica resistindo naquilo. E ao invés de parar, pensar que o sofrimento que é, na realidade, é uma forma de despertar na gente a fé. Porque só assim a gente desperta para a fé. E aí, à medida que a gente vai estudando, a gente vai se autoconhecendo e tentando trazer as leis de Deus para a prática, aí a gente deixa de sofrer, porque não é que a gente vai deixar de passar pelas dificuldades, não é isso. A gente vai passar por elas, porém, de uma forma diferente. Eu vou entender que aquele sofrimento, para mim, é necessário. Então, só que a gente, muitas das vezes, pelo nosso estado de imperfeição e de puro egoísmo, a gente acha que a gente é o condenado. A gente é o azarento, né? A gente não para analisar que aquele processo que a gente está passando é por um processo de aprendizado. E, às vezes, a gente fica repetindo pela mesma situação. Quando menos se espera, passa pela mesma situação. E volta de novo, passa pela mesma situação. E nunca parou assim, por que eu estou passando direto pela mesma situação? É porque aquilo dali quer nos trazer algo de aprendizado para a gente. Enquanto a gente não aprender, eu lembrei agora de Peixinho falando no seminário, enquanto a gente não tiver a consciência sobre aquele fato, a gente vai continuar passando. Quando a gente integrar aquela consciência, aquela verdade das leis divinas e da minha necessidade moral de evoluir, aí aquilo dali deixa de me perturbar, digamos assim, e aí eu vou para um outro processo de aprendizado. E a gente é tipo assim, a escola da vida, né? As fases. A gente passa de uma série para outra. À medida que a gente vai aprendendo, a gente vai passando de uma série para outra. Então, a gente deixa de ter aquela situação corriqueira na nossa vida que nos perturba quando a gente passa a ter uma consciência integrada sobre a necessidade da prática do bem e entender o que é que aquilo dali quer lhe trazer como ensinamento e começar a mudar de atitude. É tipo assim, acorda para a vida, é uma oportunidade que a gente tem a cada dia de evoluir. Então, a gente mudando de atitude. E você falou uma coisa interessante, né, de sofrimento. Será que Deus nos criou apenas para sofrer? O que vocês pensam sobre isso? Não, eu creio que não. Com certeza não.
A gente Na está verdade, encarnado, né? É cada miséria que a gente vê, que a gente passa, que a gente faz também, né? A gente está dentro do planeta Terra, a gente faz parte desse movimento. Então, querendo ou não, a gente está contribuindo um pouco para essa miséria, né? Que a gente percorre, né? Por todo o nosso caminho. E é interessante fazer esse questionamento. Será que Deus nos colocou apenas para sofrer aqui, meu Deus? Será? Acho que não. Tenho certeza que não. Né? Porque tem muito. Sofrimento está diretamente ligado com o nosso estado evolutivo. Quanto mais imperfeitos estivermos, mais sofreremos. Então, quando a gente entende que a vida não é só deste mundo, não é só aqui e agora, que a vida continua além dessa existência, que a gente teve outras e terão outras, a gente começa a entender que isso aqui é só uma passagem. E vê uma esperança lá no fundo do poço. Né? Tipo assim, na realidade, o Espiritismo vem nos trazer esse acalanto. Nessa consciência que a gente está sofrendo aqui por um processo de aprendizado, e à medida que eu vou aprendendo, eu vou deixando de sofrer, porque eu entendo aquilo como, por exemplo, muitas das doenças, né, física, um câncer, seja lá o que for, que a gente ainda não entende, você vê que para pessoas diferentes ela tem um resultado diferente. Então, a pessoa que é positiva, que ela é para frente, o sofrimento não é nem tanto sofrimento, ela entende que aquilo dali é a depuração da alma. Já a outra que é totalmente materialista, ela entende aquilo dali como karma e como sofrimento, e fica aquilo dali pesando, e às vezes antecipa até o seu processo, né, de morte, porque ela agrava a situação dela. É como a gente encara a vida. Então, a gente sofre pela nossa ignorância. O sofrimento está ligado à nossa ignorância, ao nosso estado de imperfeição. Recentemente, observar de um outro ângulo a questão daquele cara lá, o serial killer, Lázaro, né? E eu pude ver que pessoas vibram ainda naquela quando ele foi morto lá pelos policiais, as pessoas vibraram. Eu falei, meu Deus do céu, velho. A gente não pensar que aquele cara estava doente, causando doença, na sua doença, causando sofrimento, e a gente não, a gente só vê o lado ruim da coisa, a gente vibra, né? Ah, o desfeito, matou. Eu vi gente gritando de felicidade, eu fiquei assim, aqui é o planeta Terra, será que é isso mesmo? Ou será que a gente está lá atrás, né? Aquele negócio de selvageria. Eu fiquei assim, rapaz, eu fiquei assim, será isso mesmo que Deus, né, quer que eu veja, quer que eu acompanhe isso? E vocês trouxeram, não, que o sofrimento faz parte do nosso caminhar, né? A gente aprende com o sofrimento, é aquela questão, ou você aprende pelo amor, ou você aprende pela dor. Só tem dois caminhos. Quando a gente vê esse tipo de situação ainda na humanidade, a gente percebe que falta muita fraternidade, né? E é aquela questão do amor ao próximo. Aí a gente entende que se o sofrimento não é para a vida toda e que a gente está aqui como numa escola para aprender, né? O aprender a sofrer também, né? É o que Carla falou. A gente vai sofrer, mas a forma que a gente vai encarar esse sofrimento vai depender da nossa evolução. Então, qual seria a nossa finalidade na Terra? Exatamente isso, a gente ter um olhar mais amoroso para o próximo. Quando a gente vê uma situação dessa, não que a gente deseje que um homem que fez tanta barbaridade fique impune diante Beleza, das ações isso. que ele tomou. Mas não sou eu que sou responsável por tirar a vida dele. Ao contrário, eu acho que a gente, enquanto ser humano e sociedade, a gente tem que lutar para que a sociedade tenha leis mais, porque existem milhares de outros, né? Vamos dizer assim. Então, olhar para o lado correto do que a gente precisa corrigir, tanto no ser humano quanto na sociedade que a gente vive. Então, as pessoas ainda estão tão atrasadas no sentido evolutivo que elas ainda vivem aquela época de barbárie, em que vibra pela morte ou o aniquilamento de outra vida, né?
independente do que ele fez, as consequências dos atos que ele tomou, ele vai sofrer, seja aqui ou Isso. seja diante do Pai, né? Mas não somos nós que seríamos os responsáveis por ter essa ação, e muito menos por vibrar por uma coisa tão grotesca, né? Sim. Vocês me fizeram lembrar o seguinte, quando a gente está com dor, quando a gente tem alguém que é um problema na família, como a gente tem a situação de Lázaro, o que a gente quer? A gente quer eliminar. Então, no caso de Lázaro, foi eliminado da sociedade, né? Não foi se dada a oportunidade para Lázaro. Aí muitos iriam falar bem assim, mas não foi você que teve na sua família pessoas agredidas, pessoas violentadas, não sei o que, coisa e tal. Mas é porque a gente sempre tem a ideia do querer eliminar. Eu quero eliminar para deixar de ter e sofrer por aquilo. Então, a gente mais não... fácil, né? Então, a gente não pensa, como você falou aí, a consciência que a vida continua, né? Então, tipo assim, o processo que Lázaro trouxe de destruição nas famílias ali, que não é fácil, é doloroso, como o processo de doença que a gente vive, que cada um vive, ou então um problema familiar que cada um vive, é para nos trazer um outro tipo de entendimento, que é o que você falou na estante, a questão do amor, do exercer a fraternidade. A gente tem essa dificuldade de exercer. Então, o que é que a gente quer fazer? A gente quer continuar na nossa vidinha, acomodadinha, né, sem problema nenhum, e quero eliminar. Então, vamos eliminar. Eliminamos Lázaro, né, da humanidade, porque assim ele não vai causar mais nada. E aí a gente esquece que o que a gente precisa melhorar é o nosso sistema prisional, que tem que ser mais educativo, corretivo e educativo. Ele não é isso. Ele é um sistema totalmente desumano. E outras coisas, a gente tem que começar dentro de casa o nosso processo de educação às nossas crianças, que é a responsabilidade dos pais. Então, a gente vem trazendo um link que não é só pontual, né? Hoje, Lázaro é uma pessoa, um ser humano adulto, né? Mas ninguém foi ver a história de Lázaro, onde nasceu, o contexto familiar, e como a gente está fazendo dentro do nosso contexto familiar, dentro da nossa casa. A gente não precisa ir longe, não. Às vezes, até com o nosso familiarismo, a gente aponta, né? A gente quer julgar, a gente quer ser o dono da verdade. Você está errado, você tem que ser punido. E a gente esquece do outro lado, do lado da fraternidade, do amor. Mas por que essa pessoa resolveu ter esse tipo de ação? Porque existe um causa e efeito. A gente já estudou sobre causas e efeitos aqui. Então, assim, é necessário a gente ter uma outra visão de tudo que se passou, velho. Né? Não, querendo ou não querendo, aonde isso vai cair? Nas nossas enfermidades morais. Cada um tem sua enfermidade moral. Mas, para vocês duas, como é que a gente pode apressar, né, essa cura dessas enfermidades morais que nós temos? A primeira coisa é a gente combater, né, dentro da gente mesmo, as imperfeições que cada um tem. E procurar ter um olhar mais amoroso com a vida, com as pessoas, com nós mesmos e com o próximo. É como você falou, e também a gente começar a praticar o que está próximo, né? Porque quando a gente começar dia a dia, aos pouquinhos, e combatendo essas imperfeições, a gente vai se estendendo esse processo. E isso vai crescendo. E aí um se cura hoje, amanhã outro se cura, e isso vai se perpetuar pela sociedade, né? Mas eu não vou fazer isso se eu não tiver consciência disso. Porque se assim fosse, era fácil. Tipo assim, pense numa palestra que a gente está dando aqui agora, que o nível de entendimento para cada pessoa que assiste é diferente. Então, eu não posso exigir que Lázaro tivesse o mesmo entendimento de uma outra pessoa, quando em uma fala ele compreendesse. Então, é muito fácil a gente falar assim, tem que fazer isso, tem que combater, mas combater como? Agir como? E eu não vejo outra saída senão o autoconhecimento, né? Juntando com a questão do estudo das leis morais, das leis divinas, porque à medida que a gente estuda, a gente vai entendendo o que é certo e errado, até aquilo interiorizar e fazer parte de mim.
A trazer prática diária é, dessas leis, né? trazer uma consciência do certo e errado, porque pense, muita gente acha que o que está agindo não é errado. Então, eu não posso fazer com que ele tenha e combata um mal que, para ele, nem é mal. Ele primeiro precisa despertar nele essa consciência do certo e errado, né? Quais são as leis divinas, como é que tem que ser. À medida que ele vai estudando, vai se conhecendo isso, vai se familiarizando com isso, e à medida que ele vai se autoanalisando, que é um autoconhecimento. Veja que quando a gente começa a estudar, a gente começa a perceber, a gente entra num processo de culpa quando a gente age imediatamente errado, a gente pensa, poxa, errei, e a gente começa a ficar remoendo aquele erro. A gente já está num nível de consciência diferente daquele que acha que agiu e está certo. Aí vai chegar um dia que a gente vai deixar de se culpar e vai começar a pensar antes de agir. Por que a gente fala tanto assim, ó, conte até 10? Quando a gente passar no processo de errado. Mas você pararam para pensar que a gente, às vezes, nem consegue contar até 10? Por que a gente não consegue contar até 10? Porque a gente ainda não está no nível de consciência de execução. A gente, depois que age, que a gente vai começar a remoer, e aí depois a gente, poxa, entra num processo de culpa, até aquilo ali interiorizar, e um dia a gente vai agir automaticamente de uma forma consciente, positivamente. Mas o processo da gente é longo. A gente pode perceber que existem dois tipos de pessoas. A pessoa que está errando e que ela tem consciência que ela cometeu aquele erro, e a pessoa que está errando e que ela não tem entendimento de que ela está errando. E essas pessoas, normalmente, elas culpam a sociedade por tudo que ela faz, porque ela sempre está se vitimizando, porque ela entende que ela não fez porque ela é uma pessoa má ou porque ela precisa se corrigir moralmente. Ela entende que ela estava no meio onde ela foi injustiçada, onde ela foi discriminada. Então, esses pensamentos do vitimismo que fica em torno dela, é que fazem com que ela ache que a culpa não é dela. A culpa do ato que ela cometeu é de alguém, menos dela, é do pai que não tratou ela direito, é da mãe, é da tia que podia ter ajudado e não ajudou, é de todo mundo, menos dela. Então, a consciência, a Carla falou uma coisa bem propícia, tem que existir na pessoa. É uma coisa que, se ela não tiver, pode o mundo dizer a ela diferente, ela não vai conseguir enxergar e ela não vai conseguir agir de outra forma, porque naquele processo ela se entende vítima. É interessante vocês falarem, né, desse processo evolutivo, né, que é esse processo de autoconhecimento, que você consegue perceber as suas atitudes, né, os seus erros, e você vai modificando a sua consciência. E através dessa modificação de consciência é que a gente começa a se abrir para habitar outras casas do Pai. A gente sabe que o Pai tem várias casas, né? O planeta Terra é o único. A gente sabe que o planeta Terra é um dos mais atrasados, que ainda traz esse tipo de seres humanos para despertar essa consciência. Então, através desse processo que a gente pode perceber que a gente precisa estar encarnado no planeta Terra o tempo todo, né? Porque se a gente despertou a consciência, a gente já passou por aquela escola, a gente aprendeu, teve a nota, né? Por que não modificar? Então, tá aí então a questão, vou ficar o tempo todo aqui no planeta Terra? Não. Através dessa descoberta dessa consciência, desse processo que Carla falou, Margarete falou, é que a gente vai, sim, visitar uma outra morada, né? A gente pode sair do planeta Terra para outra casa do Pai, né? Outro planeta, não sei, ainda não sei, né? O planeta que a gente vai, mas existem outras casas, né? Do Pai. Eu só tenho mais uma coisa para falar aqui, que eu incluiria, Margarete, na lista que você falou aí, mais um terceiro, que é o que tem consciência, ele tem um sentimento de raiva, mas a consciência dele já está um pouco mais avançada e ele não age de forma errada, ele para, respira e age de forma coerente. Porque senão a gente está falando de uma... A gente tem consciência que a humanidade não é só essa restrita à Terra, né? Então, à medida que a gente vai evoluindo, é óbvio que tem gente já um pouco mais evoluída que nós,
né? Então, ele já, tipo assim, ele tem consciência, ele tem um sentimento de raiva, porém ele não se manifesta porque segundos depois ele entende que aquela raiva, aquela emoção, e aí respira e já age de forma diferente. A gente vai chegar lá. Eu ainda não cheguei. Vai chegar lá sim, com certeza. Dentro desse processo, a gente vê que para que a gente habite essas novas moradas, né, para que a gente passe de série, vamos dizer assim, a gente precisa entender esse processo de cura. Então, a gente precisa se curar. E aí, eu já pergunto, né, vamos dizer assim, eu questiono, e será que existe felicidade, né? E que se existe essa felicidade, como é que a gente pode conquistá-la? Porque se a gente pensa que a gente está num planeta que a gente veio Só com realmente para miséria, sofrer, só só miséria. para é só miséria e não existe a felicidade, Eu acho que ou se ela existe. existe, como é que a gente faz para conquistar ela? Ó, Então, o processo de cura é o primeiro passo, né? Vamos dizer, o processo de cura, que a gente se curar das enfermidades morais que a gente ainda tem, é o primeiro passo, né? E quando a gente se cura, aí realmente a gente pode vir a pensar em almejar essa felicidade, né? Mas é uma Sim. conquista diária, que a gente tenha consciência que é uma conquista diária. À medida que a gente toma consciência, a gente passa a perceber o nosso sentimento, a dominá-los, né, a educá-los, e aí a cada dia é um dia de luta e é um dia de vitória quando a gente consegue vencer. Talvez nesse mesmo dia a gente consiga vencer 3 batalhas e uma não, mas é assim que a gente vai fazendo. Eu lembrei de uma passagem evangélica que a gente já fez, que o verdadeiro espírita é aquele que se esforça a cada dia. Não é que é o perfeito, porque não tem ninguém perfeito aqui, mas a cada dia a gente se esforçar e se perceber nisso. E precisa ter uma coisa primordial, fé, que a gente vai ter dias melhores. Porque sem a fé, a gente está ali, ó, tá, às vezes nem percebe o processo, né, esse processo diário, mas você ter fé, ter a convicção de que você vai ter dias melhores, eu acho que aí já é o processo da felicidade, né? Porque Nesse processo, né, a gente entende que felicidade é uma conquista, né? A isso, partir do momento que a gente vai combatendo essas imperfeições, a gente vai conquistando cada dia um pouquinho essa felicidade, porque a infelicidade está diretamente ligada a essa questão moral, a essa questão da gente se conhecer, como Carla falou, e da gente entender que às vezes um sofrimento é uma forma da gente crescer como ser humano e não uma forma de derrubar a gente, né? Então, a gente entendendo que a gente precisa dessa conquista, então eu preciso ser melhor para viver melhor. Então, a felicidade é uma coisa que a gente pode conquistar e que depende unicamente de cada um de nós, né? então, né, chegamos ao final do nosso tema, né, foi proveitoso, sim, né, foi muito bom a gente falar sobre esse assunto, que está na atualidade, está atual, né, a gente está vendo pessoas vibrando nessa onda aí, mas que a gente possa também trazer esse outro lado, né, outro ponto de percepção nesse processo. Agradecer a Margarete, agradecer a Carla por mais um domingo, por mais um café, né, com a CF. Agradecer a vocês que agradeço a oportunidade, né? A vocês que estão nos assistindo. E eu peço para a Carla fazer para esse final, para nos despedirmos. Ok. Eu acho que uma das primeiras, né, que a gente pode ir em busca da felicidade é a gratidão. Então, a gente vai agradecer a Deus pelo momento de hoje, pelo ar que respiramos, pela nossa família, pelo nosso trabalho, pelas dificuldades que existem na nossa vida, porque nos farão crescer. E que a gente possa ter força e sabedoria a cada segundo que a gente respire, que a gente viva, para que a gente possa evoluir. Então, que Deus esteja, através dos nossos mentores espirituais, em nossa residência, nos acompanhando, nos intuindo positivamente. Que Deus esteja conosco hoje e sempre, que a semana de cada um de nós seja iluminada. E assim encerramos o nosso doutrinária de hoje. Um bom dia a todos. Bom dia, se seja. Bom dia para Fique com todos. Deus. Tchau, tchau.
Tchau, gente. Nesse momento, faça uma inspiração profunda e expire, soltando o ar pela boca entreaberta levemente, liberando todas as tensões, todas as preocupações. Imagine agora uma luz no centro do seu peito. E essa luz se materializa, se exterioriza e ela o envolve desde o topo da sua cabeça, tomando a sua face, todo o seu corpo. Essa luz, ela vem do Cristo Jesus, dos espíritos superiores. E nesse momento você se entrega a essa energia poderosa, entregando a Jesus todas as suas preocupações, todas as suas dúvidas, todas as suas incertezas, todos os seus medos. E a energia crística o envolve, dissolvendo todos esses sentimentos. Inspire profundamente. E agora você se percebe mais leve, sentindo o seu coração apaziguado, envolvido nessa energia amorosa. Trazida pelo Cristo e pelos seus benfeitores de luz. Sinta-se amparado, refeito, pronto para continuar a sua jornada. Agradeça e que a luz e o amor do Cristo permaneçam contigo. Que assim seja.